E aí pessoal, tudo bem? Gonzaga para mais um tutorial de Excel e hoje nós vamos seguir nossa série de fórmulas. Para quem não sabe, nós estamos numa série aqui no canal onde nós nos propomos passar por todas as fórmulas do Excel. Eu sei que é um caminho longo ainda pela frente, mas já passamos por vários tutoriais, várias fórmulas aqui. Se você não viu alguma, entre lá no canal, pesquise a fórmula que você quer ver. Lá você vai encontrar a sintaxe, os argumentos, as principais aplicações, tudo colocado de maneira bem simples, de forma que você consiga aplicar aí na sua solução. Afinal de contas, a ideia é compartilhar conhecimento. Já que é compartilhar, que você possa estar compartilhando também este vídeo aqui com seus colegas, tá se inscrevendo no nosso canal aqui, tá ativando as notificações para receber as novidades. Deixa o feedback de vocês, pessoal. Deixa o comentário lá nos vídeos. De repente você aplica a fórmula de uma maneira diferente e esse comentário lá vai servir de base para um outro vídeo que nós vamos fazer aqui no canal, legal? Bacana? Mas sem mais delongas, vamos aqui para o tutorial de hoje. O que nós temos para hoje aqui então? A ideia nossa aqui, nós selecionamos 5 fórmulas aqui, que são fórmulas que são vinculadas estritamente à manipulação da estrutura de matrizes. O que vem a ser uma matriz? Uma matriz é um conjunto de informação que é distribuído entre linhas e colunas, né? Para nós no Excel aqui é basicamente nossas tabelas. Aqui eu tenho uma matriz, uma segunda matriz aqui também e eu tenho uma terceira matriz aqui. Mesmo que está sem conteúdo, essa região toda aqui ela compõe uma matriz. Então as fórmulas que nós escolhemos para hoje, elas manipulam a matriz no nível de estrutura, ou seja, no nível de suas linhas e suas colunas. Algumas fórmulas aqui elas removem linhas e colunas, outras empilham, outras selecionam. Então nós vamos passar fórmula a fórmula aqui para ver sua aplicação. Como são fórmulas bastante simples, eu entendo que vai ser um tutorial bem rápido, mas a gente vai fazer de maneira bem explicada para que você não perca, para que a gente não perca a qualidade no conteúdo e que você consiga aplicar aí. Legal, pessoal? Por exemplo, digamos que eu quisesse trazer esta informação dessa matriz aqui para dentro dessa nova matriz nossa. Seria muito simples. Eu poderia fazer isso basicamente com uma igual e seleciono a matriz que eu quero trabalhar, né? Aqui eu seleciono a matriz que eu quero trabalhar, aperto Enter, trouxe todo o conteúdo aqui, trouxe a matriz para nós. Mas a minha ideia é trazer ela através da fórmula descartar. Seria igual a descartar. Aí o argumento que ela pede para nós, o primeiro argumento nosso é a matriz. E o que serve essa fórmula descartar? O que ela faz? A fórmula descartar, ela expurga dessa matriz o conteúdo que você não quer trazer. Ela traz para nós somente a região que a gente permite ela trazer. Por exemplo, eu não quero trazer para essa matriz resultante essa primeira linha aqui, que é o cabeçalho. Afinal de contas, eu já tenho um cabeçalho aqui. Então, eu excluo a linha 1. Beleza? As colunas, por enquanto, eu não vou trabalhar com as colunas. Eu vou deixar ela sem esse argumento aqui. Todo argumento, lembre-se, pessoal, todo argumento que você vê entre colchetes aqui no Excel, nas funções, são argumentos facultativos, tá? Mas lembre-se, omitir um argumento sem entender por que você está omitindo ele, sem entender a aplicação dele, é perigoso. Vamos fechar então aqui a nosso parêntese. Legal. Nós trouxemos as informações do primeiro conjunto de dados que nós queríamos, né? Expurgando a linha do cabeçalho. Esse número 1 aqui que nós colocamos não é o índice da linha. Esse número aqui representa a quantidade de linhas, contando de cima para baixo, que nós queremos expurgar. Entendeu? O índice seria, por exemplo, se eu colocasse o número 2, ele expurgaria somente a linha número 2. Se eu colocasse o número 3, ele expurgaria somente a linha número 3. Mas aqui não. Aqui representa a quantidade de linhas. Por exemplo, se eu colocar o número 3 aqui, ele vai expurgar as 3 primeiras linhas. Então ele pegou, tirou a linha do ID, tirou a linha do 1 e a linha 2. Trouxe do ID 3 em diante. Tranquilo? E a mesma coisa nós podemos fazer com a questão das colunas, né? Vou apagar essa estrutura aqui. Eu quero trazer somente as informações aqui a partir do vendedor até o final da matriz. Eu quero que a matriz resultante seja apenas essa aqui. E como eu faria isso? Eu vou colocar no cargo aqui só para ficar fácil de visualizar, tá? Seria descartar. Seleciono a matriz como um todo que eu quero. Quero remover, se eu quero até o vendedor, eu quero remover então a linha 1, 2, 3, 4. Quero remover 4 linhas aqui. E quero remover duas colunas. E ele trouxe o conteúdo que eu queria. Beleza, pessoal? Tranquilo até aí?
Descartar é basicamente para isso, é para gerar uma resultante somente do conteúdo que você quer trabalhar. Legal? Agora nós vamos falar sobre a questão de escolher linhas, escolher coluna. Se para descartar eu removo, eu expurgo o que eu não quero, para escolher eu seleciono somente o que eu quero. Bora lá. Escolher, vou escolher algumas linhas aqui. E aqui sim vale a questão dos índices, tá? Vou selecionar toda essa matriz aqui. Eu quero escolher a linha 2, a linha 3, a linha 4 e a linha 5. Por que eu não escolhi a linha 1? Porque a linha 1 representa o ID e o ID eu já tenho. Quando eu aperto o Enter, olha que bacana. Escolhi aqui as linhas e ele trouxe somente os itens que eu escolhi. Beleza? E eu posso utilizar essa fórmula, por exemplo, vou colocar aqui a linha 1 também, para vocês verem que eu posso utilizar uma fórmula dessa com outra. Vou apagar essa fórmula, vou selecionar essa estrutura, vou dar um Ctrl C nela. Eu quero descartar. Dentro dessa estrutura resultante aqui, então a matriz resultante dessa escolher linhas aqui, eu quero descartar a primeira linha. Né? Tá aqui para nós. Se eu não descartasse a primeira linha, nossa, ele ia trazer o ID, mas como eu descartei a primeira linha, ele trouxe para nós o conteúdo sem o ID. Entenderam? Então eu posso estar mesclando duas fórmulas aqui, várias fórmulas aqui de acordo com a aplicação que eu tenho. Beleza, pessoal? Mesma coisa para a questão a escolher colunas. Né? Por exemplo, eu quero escolher, vou até dar um espaço aqui para ficar fácil de visualizar. Escolher colunas. Mesma coisa, seleciono a matriz que eu quero. Eu quero escolher somente a coluna 1, a coluna 2 e a coluna 3. Beleza? Olha só, trouxe o ID para mim. Eu vou remover, vou selecionar, dar um Ctrl C nessa estrutura aqui. Vou apagar essa fórmula agora. Eu vou colocar aqui em cima com descartar. Descartar. A matriz resultante dessa estrutura aqui, dessa fórmula que eu fiz ainda há pouco, excluindo a linha 1. Legal? Não, agora eu quero remover a coluna 1 e a 2. Como é que foi? Nessa descartar, voltando um pouquinho aqui, a descartar ela exclui de cima para baixo e da esquerda para a direita, tá? Então nós vamos excluir as duas, a coluna. Vou até colocar essa fórmula para cá, mesmo que desconfigure um pouquinho. Vou excluir a coluna 1 e a coluna 2. Então, as duas primeiras colunas. Beleza? Aqui, trouxe somente as informações referentes ao cargo. É a fatia da informação que eu queria dentro daquela matriz resultante. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, a escolher linha, você seleciona as linhas da matriz que você quer trazer. E escolher coluna, você seleciona a coluna que você quer trazer. Tranquilo até aí? Agora, nós vamos trabalhar com empilhar V e empilhar H. Para que serve isso? Isso aqui serve para a gente poder concatenar matrizes, juntar matrizes em uma única resultante. Por exemplo, eu quero agrupar essas duas matrizes aqui, a matriz azul e a matriz rosa. Como é que eu faria isso aqui? Como elas estão, as colunas são iguais, né? Tem os mesmos atributos e a estrutura dela é feita que os seus registros são distribuídos em linha, então vou ter que utilizar um empilhar V. Igual a empilhar V, que é empilhar verticalmente. Aí ele fala, qual matriz que você quer selecionar? Eu quero essa primeira matriz aqui. Eu vou selecionar só o conteúdo primeiro e depois eu vou fazer uma modificaçãozinha com descartar, tá ok? E agora eu quero empilhar com esse segundo conteúdo aqui. Beleza? Puxamos a informação que a gente queria. O interessante é que aqui, a resultante dela gerou uma única matriz composta por duas matrizes, de forma que se eu mudasse o valor aqui, por exemplo, colocasse 22 aqui, ele já ia alterar para mim na matriz resultante. Tranquilo? Legal, pessoal? E aqui vale a mesma coisa de você poder utilizar mais de uma função aqui, mais de uma fórmula aqui dentro, né? Por exemplo, eu quero selecionar, ao invés disso aqui, ó, na primeira tabela, tabela 1, eu vou selecionar o conjunto completo dela. Beleza? Tabela 1, tudo.
Até passou o limite de formatação que nós tínhamos aqui na última matriz que nós definimos aqui, porque ela trouxe o cabeçalho. E aqui eu também posso remover, descartar, dentro da resultante dessa estrutura de empilhar, a linha 1. Tranquilo? Beleza? Estão entendendo como é que manipula linhas e colunas aqui? Legal, pessoal? E a mesma coisa para poder empilhar horizontalmente, né? Mas para isso você precisa de uma estrutura que permita você empilhar horizontalmente. Aqui nós temos duas matrizes aqui, né? São algumas lojas distribuídas ao longo dos meses, né? E eu vou colocar aqui que é a minha ideia aqui. Eu vou agrupar essas duas informações em uma única matriz. Mesma coisa dos exemplos anteriores, empilhar, só que agora vai ser horizontalmente, né? Vou selecionar o conteúdo que eu quero empilhar aqui, primeira matriz, e vou selecionar o conteúdo da segunda matriz que eu quero empilhar. Automaticamente ele preencheu para nós toda a estrutura com a matriz resultante, né? Uma única matriz com todos os valores das outras duas matrizes, né? Que compõem ela. Legal, pessoal? Falei que seria um tutorial bem simples, afinal de contas a utilização dessas fórmulas é bem tranquila, né? Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Valeu!